Fala Dev! Então aqui no nosso segundo vídeo aqui da nossa série, a gente vai ver sobre o Spring Boot. Vamos conhecer a arquitetura dele, vamos conhecer o funcionamento e vamos conhecer o arquivo principal que é o starter de um projeto Spring Boot. Você já deve ter percebido aí que o pessoal pelos grupos, pelas redes sociais ou então até pessoalmente eles me mandam mensagem. Então quem está começando no mundo web, quem está aprendendo o Spring Framework, fica perdido tentando entender o que é o Spring Boot. Às vezes eles acham que o Spring Boot é um outro framework, é uma outra coisa, é uma framework totalmente diferente. E não, gente, o Spring Framework é o mesmo Spring Boot ou o Spring Boot é o mesmo Spring Framework. Se você já conhece um pouquinho do Spring Framework, você já deve ter percebido que ele é dividido por mais de 15 módulos. Precisa de persistência, você implementa o Spring Data. Precisa da parte de REST API, você implementa a parte de REST. Tudo isso é apenas com uma anotação ou uma configuração XML. O que diferencia o Spring Boot do Spring Framework anterior? Só uma configuração de XML. O que era configurado demorava para você criar no projeto, demorava 1, 2 dias configurando arquivo XML, você tinha que tentar entender o funcionamento, tinha que pesquisar. No Spring Boot você coloca apenas uma anotação, mas a diferença qual que é? Nenhuma, só na criação do projeto, só no primeiro dia do projeto é a diferença entre o Spring Framework e o Spring Boot. Por quê? Ao invés de você criar as configurações em XML ou então por classe declarativa, você apenas coloca uma anotação. Pronto, a partir daí é o mesmo conhecimento que você tem que ter de programação, de Java e de Spring Framework de todos os tempos. É o mesmo framework. Então, se você não sabia que o Spring Boot é o mesmo Spring Framework, apenas com umas anotações a mais para facilitar o desenvolvimento, sinto muito, você está estudando no lugar errado. Se você não sabia que o Spring Boot é o mesmo Spring Framework de todos os tempos, você está estudando no lugar errado. Quem é meu aluno já sabe, quem é meu aluno já está no mercado de trabalho bombando, arrebentando na programação. E esse é o próximo passo que você vai tomar na sua vida também, aprender Java, Spring Framework e entrar no mercado de trabalho comigo. O que nós vamos fazer aqui nesse treinamento? Essa aula aqui vai ser focada em entender um pouquinho do Spring Boot. Eu vou, primeiramente, apresentar a arquitetura, vamos ver como que ele se encaixa no projeto. O vídeo anterior da série 1, tá? A gente viu sobre a parte do Angular, que é a parte front-end, então agora a gente vai ver um pouquinho da parte de back-end, onde que o Spring Boot, no caso, que é feito totalmente em Java, onde que ele vai se encaixar no projeto. E depois nós vamos conhecer também qual que é o arquivo inicial e como que se dá o início de um projeto Java com o Spring Boot, tá bom? Então, vem aqui para minha tela, vamos conhecer essa arquitetura e a implementação de um projeto básico em Spring Boot. Então, vamos lá. Spring Boot, o que é? 100% Java. É o mesmo Spring Framework de todos os tempos. Tudo que tem dentro do Spring Boot é o mesmo Spring Framework e é 100% Java. Para você poder manipular um framework desse porte, que é o mais usado no mundo inteiro, para onde você correr, para onde você ir trabalhar com Java, você vai ter o Spring Framework dominante, tá? Porque ele facilita muita coisa para a gente. É 100% Java. Se você não sabe Java, dentro do meu treinamento também, você aprende do zero Java. Requisito para aprender o Spring Boot: saber Java e programação. Se você é iniciante, você tem todo esse conhecimento passo a passo dentro do meu treinamento também, antes de você chegar dentro do Spring Boot, nos módulos de Spring. Aonde que ele fica, Alex? Ele fica no back-end, tá? Então você tem lá o front-end, que são as telas que o usuário vê, e no back-end, que é o servidor, onde o sistema está hospedado, onde processa os dados, onde o cadastro realmente vai acontecer, onde o relatório realmente vai ser gerado, onde um processo, onde uma nota fiscal, onde qualquer processamento de dados vai acontecer, é no back-end. Então esse processamento não é feito pelas telas. Esse processamento de dados não é feito pelo HTML, pelo CSS, pelo JavaScript. Não é feito pelo Angular, pelo React, pelo Vue.js, pelo jQuery. Não é feito pelo JCF, PrimeFace, TimeLeaf, JSP. Esse processamento de dados é feito no back-end. Aonde? Com Java. Sim, para você fazer qualquer manipulação de dados em um servidor, em uma aplicação, por mais simples que seja, você tem que saber o Java, se você deseja ser um programador em Java, tá? O que eu quero que você entenda é que o front-end ele pode ter muitas tecnologias,
Mas independente do que seja o front-end, se é Angular, React, Vue, jQuery, HTML, CSS, JavaScript ou JSF, Primeface, TimeLeaf, JSP, independente do que as telas são feitas, por trás você vai ter o Java 100% dominante, é onde o sistema realmente acontece, porque as telas do sistema, o front-end, você pode trocar a qualquer momento. Mas a parte do back-end, onde as informações, as regras de negócio, o processamento de dados, a segurança, o resultado de um relatório, uma transação bancária, uma efetivação de uma venda, uma autenticação de compra, de nota fiscal, tudo é feito no servidor com o Java, se no caso você pretende ser um programador em Java, tá? Então, para isso você tem que, sim, dominar a programação, você tem que dominar o Java para você poder fazer tudo, tá bom? E aqui no nosso curso a gente vai aprender como facilitar algumas rotinas com o Spring Boot. Então ele fica no back-end, então a gente pode criar algumas arquiteturas, por exemplo, a gente pode ser API, criar API REST, ou então também pode ser um padrão MVC, ou então outros padrões também, e é onde a gente vai processar os dados. Quando a gente fala em REST API, no front-end ele vai ser o quê? O Angular, o React, o Vue.js, o jQuery. Quando a gente se fala MVC, no front-end aqui, ele vai ser o quê? Às vezes um JSF, um Primeface, um TimeLeaf, um JSP. Quando a gente fala de Java, tá? Eu sou focado 100% em Java. E no back-end, você vai ter sempre um Spring Framework, um Spring Data, um Spring REST, o Spring junto com o Hibernate e assim outros módulos do Spring, que são mais de 15. Se você acessar, se você já conhece um pouquinho do Spring, você já deve saber que ele é dividido por módulos. Cada coisa que você precisa dentro de um software, você implementa os módulos dele. E o Spring Boot ele veio para facilitar. Em vez de você configurar um monte de XML, você pode configurar os módulos com algumas anotações. Então vamos ver comigo aqui o que é um arquivo de um projeto inicial de Spring Boot. Eu tenho aqui tudo que acontece dentro de um projeto Spring Boot é dado em uma classe main, então a gente tem aqui o nome da nossa classe, e essa daqui é a nossa linha principal. Essa linha que está selecionada é ele que sobe um projeto Spring Boot, é ele que faz rodar. Antes a gente tinha que configurar XML, configurar em classes, fazer um monte de funções, então o Spring Boot nada mais é do que essa simplificação. E o grande segredo do Spring Boot, além de a gente conseguir startar um projeto Java com uma simples linha de código, que sempre vai ser com esse Spring Applicate Run, tá? O segredo dele está nas anotações. Quem já conhece um pouquinho de Spring Framework, sabe que tinha aquelas XML gigante cheio de configuração. Se você precisava apenas ativar o MVC, um REST, alguma coisa assim, você tinha que criar um monte de arquivos XML, tinha que estudar, demorava um tempão, demorava 1, 2 dias. E agora, em vez de 1, 2 dias para configurar alguma coisa, basta você, em alguns segundos, você colocar uma anotação no arquivo principal do Spring Boot, que daí você já vai ter tudo funcionando para você. Vou explicar um pouquinho dessas anotações para você ver o poder que a gente pode ter dentro de um projeto Spring Boot apenas com uma sequência de anotações. Então a gente criou aqui o arquivo principal, certo? Eu vou explicar essa parte aqui. O que é? A gente quer ativar a parte de MVC. Então se o seu projeto vai ser MVC, olha que bacana. Quero ativar o MVC no meu projeto Spring. Ok, a única coisa que a gente faz é colocar essa anotação do Enable Web MVC. Pronto. Tudo que for da parte de MVC, os controllers que você for criar, tudo já vai estar ativado. Então, você já garante toda a parte, o módulo MVC criado dentro do projeto. Quero ativar o gerenciamento de transações. Olha só que bacana. Sabe quando você faz as transações com o banco de dados? Tudo para ele gerenciar os rollback, as transações, os commit e etc. dentro de transações com o banco de dados, operações, ok, a gente não precisa mais escrever aquele monte de código, manipular as coisas na mão. Você ativa o JPA, o Spring Data com o JPA, e você coloca essa anotação do Enable Transaction Manager. Tá? Pronto, já está tudo configurado, o Spring vai controlar todas as partes de
persistência e transações para a gente. Quero mapear os meus repositors, que são a minha camada, a minha arquitetura. Tá? Eu vou abrir aqui a pasta, onde estão meus repositors, certo? Então, quero apontar aqui para os meus repositors, por exemplo, que é a minha camada onde eu faço instruções para o banco de dados. Quero ativar, eu quero dizer para o Spring, o meu projeto, opa, essa é a minha camada de persistência, de operações com o banco de dados. Então você apenas aponta a pasta aqui no Spring Boot com essa anotação Enable JPA Repositor e pronto, você já vai ter tudo configurado. Quero que o Spring, a hora que ele estiver lendo o meu projeto, eu quero que ele leia as pastas do meu projeto e configure automaticamente. Beleza, a gente aponta com o componente scan as pastas que a gente quer que ele faça as verificações e ele vai ler e vai subir os módulos e configurar o projeto automaticamente, de acordo com as anotações. Quero que as minhas entidades sejam lidas, mapeadas automaticamente para criar as tabelas no banco de dados. Ok, anota lá com Entity Scan e você aponta lá o pacote que você tem as suas entidades mapeadas para criar a tabela do banco de dados e fazer toda a persistência. Quero fazer trabalhos assíncronos, tá? Ok, beleza. Anota lá com a Enable Async. Beleza, fechou. É muito fácil. Gente, antes, com o Spring Framework, nas versões antigas, a gente tinha um trabalho enorme para poder ativar esses recursos. Agora não, apenas uma anotação. Quero fazer tarefas automatizadas com Enable Scheduling. Pronto, fechou. Coloca aqui essa anotação, você já vai ter os recursos do Spring com tarefas automatizadas. E o ponto-chave é o quê? Spring Boot Application. Aqui, com essa anotação, você diz que essa classe vai ser um starter inicial em um projeto em Spring Boot. Então, olha o tanto de recurso. Basicamente, com apenas essas linhas aqui, com essas anotações, você já configurou o teu projeto inteiro. A partir daqui, você só precisa programar. Sim, você está ativando recursos, mas você precisa o quê? Desenvolver o seu projeto. Com os recursos ativados, precisa de MVC, precisa de REST, precisa de toda a arquitetura, beleza. Anota, Spring Boot já, em vez de demorar uma semana para você configurar tudo isso daqui, o Spring Boot que demora apenas o quê? 5 minutinhos, você faz tudo isso, você já tem o seu projeto todo configurado para começar a desenvolver ele do jeito que você quer. E a partir daqui, é só você começar a programar realmente. Beleza? Bacana, né? Muito fácil. Isso é o start inicial de um projeto Spring Boot. Agora, na próxima aula, eu vou mostrar a arquitetura que vai ser do back-end e do front-end do projeto que a gente vai desenvolver no treinamento. Tá? Que vai ser um projeto bem bacana. Eu vou mostrar todos os recursos e funções que tem dentro dele, que são recursos que você tem que ter o conhecimento para você entrar no mercado de trabalho. Bem, acredito que em pouquíssimos minutos de aula você já aprendeu muito mais do que com qualquer outro curso na internet, não é verdade? Então imagina o que eu tenho preparado dentro do meu treinamento esperando por você. Esse é o nosso segundo vídeo. O terceiro vídeo que eu vou enviar para você daqui a alguns dias, eu vou preparar um vídeo bem bacana, onde eu vou mostrar simultaneamente a estrutura do projeto de front-end com Angular e a estrutura do projeto com o back-end em Spring Boot. Vou mostrar simultaneamente na tela do meu computador como que as coisas são criadas, como que são implementadas, toda a arquitetura e a engenharia desses dois projetos, o porquê que eles são criados separados, qual que é o funcionamento, qual que é a ideia e por que que existe essa parte de API REST trafegando o JSON nessa arquitetura nova chamada API REST, tá? Então no próximo vídeo não perde que vai ser sensacional.